judaico. Só que com o advento de Jesus, Jesus inaugurou o cristianismo, amém, queridos? E o nosso fundamento, ele passou a ser judaico-cristão. Em Jesus, e o fundamento praticamente de todas as religiões, elas são judaicas cristãs. Todo o ensino, o fundamento é baseado nisso. Só que Jesus, ele se aperfeiçoou nesse fundamento. E ele se tornou o fundamento básico da nossa fé. Amém? Jesus é a nossa rocha, o fundamento básico da nossa fé. Então, falar sobre essa festa é falar sobre Jesus. E nós não estamos deixando de celebrar o nascimento de Jesus. Precisamos celebrar o nascimento de Jesus todos os dias, amém? Mas a gente entende que a Bíblia não fala sobre Natal. Ah, pastor, a Bíblia tem alguma coisa? Não, não tem nada falando sobre Natal. Verdade, pastor? É verdade. Depois você busca alguma coisa, se tem alguma coisa falando sobre... Não tem nada sobre Natal. Porque Natal não é uma festa bíblica. Ela não foi oriunda. A palavra Natal, ela é oriunda do latim, fala natalis, e significa estar relativo a nascimento. É nascimento. Mas nós celebramos o nascimento de Jesus. Amém, queridos? Não deixamos de celebrar o nascimento de Jesus. Só que a história do Natal é uma história que ela conflita com toda uma tradição também pagã. E eu não vou hoje abordar sobre isso, né? Mas, inclusive, o dia de hoje fala sobre o solstício de inverno. E hoje, dia 21, é o dia exatamente que está acontecendo o solstício de inverno, que é o dia onde, dentro do solstício de inverno, é o dia onde a noite se torna mais longa. E no solstício de verão, o dia se torna mais longo, porque é o dia do alinhamento, onde o Sol fica mais alinhado à linha do Equador e mais distante. Então, esse período agora é o período exatamente que está acontecendo esse fenômeno, né, onde o Sol ele vai se estender mais durante o dia, ou a noite vai se estender baseado nesse solstício. E isso tem a ver com o início do estabelecimento do Natal. Foi através desse fenômeno chamado solstício, né, aqui no hemisfério norte, que identifica essa questão do Sol sendo aquela luz que dissipa também a escuridão, que torna o dia mais longo, ou vice-versa. E a partir daí, houve todo um desdobramento a respeito das civilizações que utilizaram essa questão do solstício como uma prática de oferecer oferendas ao Deus Sol, querendo trazer a fertilidade, querendo trazer o suprimento, e tem toda uma história, todo um arcabouço em relação a isso. E durante a história, muitas coisas foram acontecendo, tá certo? É algo longo, mas que em Constantino, o imperador Constantino, em 335 depois de Cristo, foi estabelecido o Natal, exatamente nessa data do dia 25 de dezembro. E esse Natal, tá certo? Baseado nessa questão do solstício, ele simplesmente serviu para duas coisas. Ele cristianizou o paganismo e paganizou o cristianismo. Porque essas duas festas, elas foram unidas entre si. A festa do sol, juntamente com a festa de Natal. O culto solar com o culto cristão. Então, eu estou trazendo tudo isso para vocês, apenas para que você possa entender, tá certo? O que muitas vezes nós somos envolvidos, tá, com uma cultura, e recebemos isso como uma verdade, enquanto que a própria palavra, ela não define isso para nós, né? Então, além disso,
houve muitas outras coisas que trouxeram para nós algo que a nossa mente, ela foi sequestrada com imagens, a nossa mente, ela foi sequestrada com ícones, e que trouxe para nós um desvirtuamento daquilo que de fato deveria ser o Natal, né? Porque hoje, quando nós falamos de Natal, sinceramente, o que é que vem à sua mente? Qual é a imagem que vem à sua mente quando nós falamos de Natal? Sinceramente. Vem o quê? Papai Noel. E árvore de Natal. Sim ou não? Por quê? Por que isso? Porque a cultura, ela é estabelecida com imagens. A cultura, ela é estabelecida com ícones. Enquanto nós levantamos a questão de Natal, e nós vemos isso no nosso dia a dia, tudo que nos envolve está envolvido com essas imagens. E quando nós falamos de Natal, nós não nos remetemos ao nascimento de Jesus. As nossas crianças, elas também são sequestradas com isso. Então, há um desvirtuamento nesse sentido, né? E a nossa mente também, ela também é sequestrada, né? E dentro de toda uma cultura foi estabelecida uma lei de recompensa, que é a lei de recompensa dos presentes natalinos, e tudo isso trouxe para a gente. Mas, na verdade, eu quero dizer para você que o principal símbolo do cristianismo é a cruz. Amém ou não amém? O principal símbolo do cristianismo é a cruz, queridos. E eu quero dizer para você essa noite, a cruz, ela é o pódio da nossa vitória. É a cruz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O principal adereço da cruz é Jesus Cristo. Amém? Talvez a árvore de Natal tinha muitos adereços, mas o principal adereço da cruz é Jesus. Jesus é o principal adereço, né? O maior presente que tenha sido colocado para a gente na cruz foi Jesus, porque através dele nós obtivemos redenção, perdão dos nossos pecados, todas as maldições foram canceladas, nós obtivemos cura nas suas feridas, amém? Isso é relevante para nós. Então, a gente precisa entender que ao invés da árvore, vamos levantar a cruz do Senhor, amém, queridos? Na sua casa, entender sobre isso. Mas, hoje, de 14 de dezembro até amanhã à noite, nós estamos celebrando o Hanukkah, que se chama a Festa das Luzes. E aí sim, essa festa, ela tem um significado muito poderoso para nós. O livro de Isaías, capítulo 9, ele fala algo para nós, que vocês sabem disso. Ele diz, 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Essa palavra se cumpriu. Um menino nos nasceu. Ele entregou o seu filho, um filho se nos deu. Aquilo que existia de mais precioso, de mais importante, foi entregue. Mas com a sua morte, um governo foi estabelecido sobre os seus ombros. Amém ou não amém? E o governo de Deus está sobre as nossas vidas. O reino de Deus está sobre as nossas vidas. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Amém ou não amém? Toda
fonte de conselho, de direção, de instrução está nele. E ele também é o Deus forte, aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é o nosso socorro bem presente, aquele que tem a sua destra estendida sobre nós. E Pai da eternidade, Ele é o alfa e o ômega, amém? O princípio e o fim, o tempo começou com Ele, Ele é a eternidade está nele. Ele é o príncipe da paz. E a gente entende com isso. A festa de Hanukkah, ela representa para nós a festa da dedicação. É uma palavra usada que significa treinar, significa tornar um hábito, significa focar insistentemente uma coisa até tornar aquilo uma realidade. Significa que essa festa, ela não pode ser esquecida. Ela exatamente está se findando agora no calendário bíblico. E ela revela uma fase muito difícil naquele momento no povo de Israel, no ano 336 antes de Cristo, onde Alexandre o Grande conquistou o Império Persa e que incluiu o território de Judá, da Judéia, na relação de suas posses. E Alexandre tinha uma relação muito amistosa com todos os povos conquistados. E a sua forma de culto, elas não eram vilipendiadas, não eram impedidas de realizar. E o povo de Deus, eles realizavam todas as suas práticas no templo, os sacrifícios, a guarda do Shabat, enfim, tudo isso. Mas na morte de Alexandre, um outro rei, dentro dessa província, chamado Ptolomeu de Alexandria, ele era um governo grego, helenista, e a cultura, a língua, o vestuário e a filosofia grega, ela sempre quis ser imposta aos povos que eram conquistados. E nesse ambiente se levanta um governador chamado Antíoco IV, Antigo Epifânio, considerado como o louco. Ele era conhecido como louco. E nessa sua estabilidade comportamental, cheia de excentricidades, ele vai para Jerusalém com uma missão de paz, mas ele saqueia Jerusalém. Ele leva 10.000 pessoas, entre mulheres e crianças, para servirem como escravos, e ele simplesmente tortura mulheres, ele queima pessoas vivas. Eles fazem exatamente algo que foi um terror durante esse período, no ano 168 a.C. E além disso, ele realizou e o atacou o templo onde se realizava todas as festas bíblicas. E nesse tempo, uma das principais festas bíblicas, a festa de tabernáculos, a festa de Sucote, onde a Bíblia declara que durante todo o cálculo do nascimento de João Batista até o nascimento de Jesus, tudo é comprovadamente calculado que provavelmente Jesus, ele nasceu na festa de tabernáculos, no mês de setembro e outubro. Por quê? Porque Maria engravidou 6 meses da gravidez de João Batista. João Batista nasceu entre o mês de janeiro e fevereiro. 9 meses depois, 6 meses depois, nasce Jesus, exatamente no período de setembro ou outubro, que é a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, quando Jesus estava para nascer, era uma festa de peregrinação. E essa festa de peregrinação, todo mundo subia para Jerusalém para oferecer as suas ofertas. Nesse tempo, as hospedarias estavam cheias, porque todo o povo subia para prestar seus sacrifícios. Foi por isso que Jesus, juntamente com a família, não conseguiu hospedagem, porque era festa de tabernáculos. Então tudo indica que Jesus nasceu em tabernáculos, na festa de Sucote. Nesse tempo aqui, do governo de Antíoco Epifânio, ele simplesmente entrou no templo, levantou um ídolo de Zeus,
dentro do templo e queimou ofertas de animais sacrificados dentro do templo, profanando o templo. Ele simplesmente fez um sacrifício de porcos e aspergiu sangue sobre todo o altar e sobre o templo, profanando completamente o templo e obrigando as pessoas a comerem esses alimentos que o povo judeu considerava alimento sacrificado, alimento que era abominável, e simplesmente por o povo se negar a comer esses alimentos, eles matavam em praça pública, obrigando as pessoas a isso, querendo arrancar as raízes da identidade e colocando as raízes da prática grega dentro disso tudo. E aí ele proibiu o sacrifício no templo, ele impôs o desrespeito à guarda do Shabat, ele proibiu a circuncisão e ele aviltou os principais fundamentos da fé judaica. Isso trouxe uma indignação, uma perseguição diante de todo o povo judeu, até que, diante de tantas atrocidades, famílias inteiras sendo mortas, né? Há uma história que nós sempre contamos de uma mãe de 7 filhos, onde os guardas da guarda de Antíoco Epifânio pegou esses 7 filhos e simplesmente eles colocaram na mesa a carne de porco para que todos pudessem comer a carne de porco, e eles se negaram. Todos os filhos negaram, e aquela mãe, ela viu a morte dos seus 7 filhos por não terem se contaminado com aquilo que era abominação para a fé judaica. E depois dela ver os 7 filhos sendo mortos, ela levantou os olhos aos céus e disse: Senhor, eu te agradeço por ter sido testemunha da firmeza da fé dos meus 7 filhos. E para mim é uma honra ver que os meus 7 filhos, eles não se envergaram à desobediência disso tudo. E logo em seguida ela foi morta. Depois de tudo isso, se rebela uma revolta em uma cidade chamada a cidade de Modim, onde alguns homens sacerdotes da família de Macabeus se levanta porque um homem entra dentro do templo e começa também a fazer o sacrifício de porcos, e esse sacerdote entra e mata esse homem, e começa uma rebelião, e essa rebelião, ela está escrita como a rebelião dos Macabeus. De forma histórica, essa é um acontecimento que é um acontecimento verídico de forma histórica. A nossa Bíblia, ela não tem o livro de Macabeus, mas os 7 livros que não foram considerados, de forma histórica, existe ainda o livro de Macabeus 1 e Macabeus 2, que conta essa história. E essa é uma história real. A revolta dos Macabeus se levanta, onde várias famílias se juntam a essa família sacerdotal para oferecer uma resistência a todas essas atrocidades que foram realizadas por Antíoco Epifânio. E aí, eles se levantam e nas montanhas da Judéia, eles começam a recuperar novamente a cidade, todas as cidades que eram circunvizinhanças à cidade de Jerusalém. E eles conseguem derrotar e expulsar todo o exército de Antíoco Epifânio de Jerusalém. Um feito notável, um feito onde eles estabelecem um resgate de tudo isso. E nesse tempo, houve toda uma reconstrução do templo. E é por isso que dentro dessa reconstrução do templo, um trabalho de reparação, as pedras que foram chamuscadas com sangue de porcos, elas tiveram que ser todas removidas, e uma nova restauração do templo, eles foram estabelecidos, as pedras, o altar,
depois de 3 anos inteiros de trabalhos, o templo ele foi rededicado, ele foi reconsagrado. E aí eu quero fazer um parênteses para você. Por quê? Porque isso fala de nós. Isso fala de mim e de você. No nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas guerras, nós também somos alvejados por ataques para tentar roubar a nossa identidade cristã. Nós somos alvejados por situações que querem nos tirar da presença de Deus, que querem fazer cada um de nós, nos contaminarmos com coisas que são abomináveis ao Senhor. O nosso dia a dia, a nossa guerra tem sido essa. O espírito de Antíoco Epifânio, ele está presente também nesses dias, para tentar nos tirar do propósito, tentar nos tirar da presença, tentar nos levar a um nível de contaminação e a um nível de abominação, porque hoje nós somos o templo. E enquanto templo do Senhor, nós temos sido também alvejados para trazer contaminação à presença de Deus, para fazermos com que estejamos completamente descomprometidos ou desabilitados para trazer de volta a presença de Deus na nossa comunhão e na nossa intimidade. Então essa é uma realidade que em tempos nós precisamos rededicar o nosso templo ao Senhor. Nós precisamos tirar as pedras que estão contaminadas. Nós precisamos remover aquilo que simplesmente faz separação do Senhor, o rosto do Senhor, a face do Senhor, que são os nossos pecados. O nosso templo também precisa ser rededicado ao Senhor, reconsagrado ao Senhor. Aquilo que Macabeus fez, nós precisamos o tempo inteiro estar fazendo, porque também estamos enfrentando uma guerra, inclusive também uma guerra cultural. Uma guerra onde toda uma cultura está tentando desconstruir os nossos princípios e os nossos valores. Então é um tempo de rededicação, é um tempo de reconsagração, é um tempo de não deixarmos a menorá se apagar, é um tempo de estarmos trazendo óleo para não deixar a nossa lâmpada se apagar. Hanukkah significa festa das luzes, mas também significa festas das luzes, porque depois de toda essa restauração do templo, eles iriam iniciar novamente, iriam começar a prestar os sacrifícios dentro do templo. Então toda a liturgia do templo estava sendo resgatada e restaurada. E aí quando o sacerdote pegou a menorá, para colocar azeite na menorá, existia um vaso de azeite que só daria para um dia, para que o menorá permanecesse aceso durante um dia apenas. E o sacerdote disse: não vai dar tempo, porque só para a viagem de nós pegarmos o azeite vai ser 8 dias, mas mesmo assim, nós vamos realizar o culto, vamos prestar o nosso sacrifício, vamos levantar um altar de adoração ao Senhor, e nós vamos acender a menorá. E eles acenderam a menorá, e milagrosamente, o azeite que era apenas para um dia, durou 8 dias. 8 dias. E por isso até hoje, a festa de Hanukkah, ela também é celebrada durante 8 dias. E aí, a gente pode parar para pensar: será que Jesus esteve nessa festa? Primeiro eu quero dizer algo para você. João capítulo 1, verso 3 diz o seguinte. João 1,3 diz:
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu posso ouvir um amém por isso? João 8, verso 12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará, pelo contrário, terá a luz. João 10, 22. Escute isso. Diz o texto: celebrava-se em Jerusalém a festa da... Que festa da dedicação é? Hanukkah. A festa das luzes. E diz o seguinte: era inverno. Pode passar. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Jesus estava na festa de Hanukkah. Ele estava lá para declarar que ele continuava sendo a luz do mundo. A luz do mundo. Entender isso é entender que Jesus é o nosso Hanukkah. Coloca a imagem do Hanukkah, por favor. Aquele menorá é um menorá de 7 hastes. Ele é um menorá do templo. Depois do Hanukkah, depois do milagre dos 8 dias, onde a menorá permaneceu acesa durante 8 dias, no milagre do azeite, porque representa que Jesus é o nosso azeite, amém? Se nós estamos com Ele, nosso menorá continuará aceso, amém? É Ele o provedor do azeite e do óleo sobre nós. Mas depois disso, toda a festa de Hanukkah, desde o primeiro dia até o 8º dia, é feito com essa menorá. E é uma menorá de 9 hastes. Sendo que essa haste tem uma haste que é maior. E essa haste, ela é chamada de shamash. É a haste mestra. No primeiro dia, essa haste ela é acesa. E nos dias seguintes, todas as outras hastes, elas são acesas através dessa haste mestra chamada shamash. Essa haste, ela fala de Jesus. Jesus é o nosso shamash. Aquele que nos serve da luz. É aquele que acende todos os dias a luz no nosso menorá, para que o nosso menorá não se apague.
Veja que coisa poderosa isso, que coisa linda, o significado disso tudo. Hoje celebramos o nosso Hanukkah. Jesus é o nosso Hanukkah, é o nosso menorá, é a luz que dissipou as trevas. Jesus é aquela fonte do azeite que não deixará a nossa lâmpada se apagar, amém? Porque através dele, se temos comunhão com ele, não faltará azeite. Se estamos na sua presença, nosso menorá jamais se apagará. E entendendo que dentro da realidade de nós sermos o templo do Senhor, hoje é um dia de rededicação. É um dia de olharmos para nós e vermos, será que tem alguma pedra contaminada dentro do nosso templo? Será que tem algo que de repente nós negociamos por pressão, por tensão ou por aceitação? Nós temos sido coniventes com algumas coisas. Nós temos sido permissivos com algumas coisas. Esse é um tempo. E nós precisamos entender que a festa de Hanukkah, ela nos remete a essa realidade. A uma realidade de resistência pelos nossos princípios e valores. Nenhum louco, nenhum Antíoco Epifânio, ele vai poder simplesmente roubar as nossas crenças, negociar os nossos valores e os nossos princípios, nem que isso custe a nossa própria vida. E por isso precisamos rededicar o nosso templo ao Senhor todos os dias. Mas o Senhor escolheu esse tempo para que fosse um tempo de nós voltarmos para esse entendimento e de anunciarmos que de fato um filho nos nasceu. De fato, a gente entender que nós estamos celebrando todos os dias aquele que é a fonte de luz para nós, aquele que é o nosso azeite, aquele que é o nosso Hanukkah. Amém? Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ei, o governo de Deus está sobre a sua vida. Ele é de fato aquele que te governa. Ele é o teu conselheiro, aquele que te instrui, aquele que te dirige, aquele que te põe no caminho. Ele é o Deus forte, aquele que te sustenta. Ele é o Pai da eternidade. E Ele é o nosso príncipe da paz. Nosso menorá, nosso Hanukkah. A luz que dissipou as trevas. A luz que dissipou as nossas trevas. Temos muitos motivos para celebrar a Ele. Mas hoje é um tempo de rededicação. Vamos rededicar a nossa aliança ao Senhor. Nada pode nos fazer envergar. Estamos num tempo difícil. Essa semana teve um professor na Irlanda, de sobrenome Burke, que foi preso simplesmente por não chamar o nome de um dos alunos no seu nome social. Você já imaginou isso? Um pastor no Canadá também foi preso por não se envergar algo cultural. Esse tempo também vai chegar para nós. Eu acho que já está chegando. Onde nós seremos experimentados e provados
se iremos nos envergar ou não na confissão da nossa fé. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? O Ministério Público da Bahia essa semana processou Cláudia Leite com 2,1 milhões de multa, porque ela pegou uma própria música dela que falava sobre Iemanjá e ela colocou Yeshua HaMashiach. E ela está sendo processada. Isso é perseguição religiosa. O espírito de Antíoco Epifânio é o mesmo que está operando hoje. É o espírito do anticristo. Estou falando isso para você porque isso é um alerta para nós. Nós não vamos retroceder, amém? Não vamos negociar, nem que isso nos custe. Não podemos. Somos os guardiões do modelo do céu, e nós não iremos nos envergar. Aquilo que o espírito do anticristo quer adulterar, quer distorcer, nós somos o único muro de proteção. Esse muro de proteção se chama igreja. E ele não nos enganou. Ele disse que nos últimos dias seríamos perseguidos. Precisamos estar prontos para isso. Que se levante os macabeus. Amém? Que se levante os macabeus para esse tempo. Aqueles que resgatam de volta a cidade. Aqueles que resgatam de volta o templo, o sacrifício. Que não negociam, que não se envergam. Que esse espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem tome seu coração nesses dias, e não venhamos a nos intimidar, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti hoje, debaixo de uma celebração profética, onde nós declaramos que Tu és a luz desse mundo, Senhor. E onde a luz entra, as trevas são dissipadas. As trevas não podem prevalecer sobre a luz. É impossível. Hoje nós declaramos, Senhor, que Tu és a nossa menorá, Senhor. Que a luz não se apagará, que as nossas candeias não se apagarão. Hoje, Senhor Deus, nós requeremos uma provisão nova de azeite, Senhor. Hoje nós buscamos, ó Deus, na oliveira, uma porção de azeite, ó Deus, para que os nossos candelabros, os nossos menorais, eles não venham a se apagar. E hoje nós entendemos que Tu és, ó Deus, a fonte do nosso azeite. Se permanecemos em Ti, não faltará azeite, porque nós estamos ligados à oliveira. Espírito Santo de Deus, nós nos achegamos, ó Deus, enquanto templo do Senhor, enquanto tabernáculo do Senhor, para olharmos para dentro e ver aquilo que nos contaminou, aquilo que gerou, ó Deus, contaminação, que gerou impureza, que gerou pecado dentro de nós, ó Deus, que quer impedir, ó Deus, a nossa oferta de sacrifício a Ti,
que quer, Senhor Jesus, trazer culpa, condenação, ó Deus, e nos afastar da sua presença, Senhor. Essa noite, ó Deus, essa noite nós nos achegamos a Ti em arrependimento, Senhor, em arrependimento, Pai, para que o diabo, o acusador, ele não, ó Deus, encontre, ó Deus, espaço para, Senhor Deus, interromper a nossa comunhão contigo, Senhor. Não, Senhor, nós nos achegamos a Ti para confessar as nossas concessões, ó Deus, para reconhecer as nossas permissividades, Senhor, para reconhecer que muitas vezes fomos silenciados, fomos intimidados, ó Deus, que muitas vezes nós recuamos, que muitas vezes nós negociamos, Senhor, a nossa confissão da fé. Deus, a guarda dos valores, dos princípios, dos mandamentos. Nos perdoe, Senhor, mas hoje nós nos levantamos para rededicar o nosso templo a Ti e para declarar que nós estamos prontos para ser a oferta de sacrifício a Ti, Senhor, essa noite. Nós somos a oferta de sacrifício, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor Deus, essa noite. Que nenhuma cultura, Senhor, roube a nossa identidade em Cristo. Que nenhuma cultura helenista, grega, marxista, ó Deus, nos roube, nos sequestre na nossa mente, Senhor. Porque o nosso maior símbolo do cristianismo é a cruz. Deus, o que nos remete à pessoa, ó Deus, de Yeshua HaMashiach, é o seu sacrifício. Ele é o maior adereço da cruz. Ele é o maior presente que poderíamos ter recebido, ó Deus. É Ele. É Ele. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em nós. Ele é o leão que ruge. Deus, Ele é a luz desse mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. O tempo começou com Ele. Senhor, que essa noite seja uma noite de resgate. Que essa noite seja uma noite de renovação da nossa aliança contigo. Que essa noite seja uma noite de reposicionamento. Espírito Santo de Deus, vem aqui. Nós queremos celebrar. Queremos celebrar a Ti, Senhor. A luz desse mundo, o luzeiro desse mundo, a nossa candeia, nosso menorá, Senhor, nosso chamache, a vela servo, aquela que acende a todas as outras. Tu és aquele que acende-nos. Senhor, vem aqui sobre nós.